Agora nós vamos dar de cara aí com a nossa interface NetBeans, que eu volto a falar, nós vamos subusar ela. É uma ferramenta muito poderosa na área de programação, mas nós vamos usá-la por enquanto apenas como editor de texto, né, um editor de HTML e código PHP, ele traz tudo dentro. Então aquele arquivo que nós criamos lá na primeira parte do nosso tutorial, nós vamos abrir ele aqui. Então vamos pegar agora arquivo de programa, arquivo, né? Abrir arquivo. Vamos escolher aqui letra C. Se tudo que você instalou foi default, é só seguir o mesmo caminho que eu e chegar lá na pasta www, que é onde ficam abertos, ficam os arquivos que dão origem à nossa página. Abrir aqui o arquivo index, ele vai abrir exatamente aquilo que nós tínhamos feito antes, né? No bloco de notas. Note que ele colocou aqui uma tag extra aqui em cima, né, um doctype. Isso aqui diz ao compilador, ao navegador, qual é a versão de HTML que você está usando. O restante do arquivo está exatamente idêntico. Se você pegar aqui na página, no navegador, e der um atualizar, vai aparecer exatamente a mesma coisa, nada mais, nada menos. Agora nós vamos começar a botar alguns componentes para a gente poder fazer aquele nosso esqueminha lá, que nós vamos montar um aplicativo, né, que vamos usar código PHP para poder acessar um banco de dados. Bom, a ideia é montar um sistema, tipo uma locadora, né, onde as pessoas são sócios, entram como sócios e alugam fita, né, alugam DVDs. Então, vamos botar aqui, ó, sistema com S, sistema de locadora, de locação. Só isso tá bom pra gente por enquanto. Quando nós salvarmos aqui e dermos o atualizar lá no navegador, já vai aparecer lá em cima sistema de navegação. Mas como a gente quer uma coisa mais chique um pouquinho, vamos gastar um pouquinho de código HTML. Daqui para baixo eu vou apagar. Vou pegar esse mesmo texto que eu escrevi aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V. Depois desse H1, nós vamos botar um HR. O que é esse HR? Esse HR ele faz uma linha horizontal. Ele tem certas coisas que a gente pode mudar. Toda tag geralmente ela tem alguns atributos que ficam ali dentro do sinal de maior e menor, né, junto com a etiqueta. Nós depois vamos dar uma olhada com mais calma nisso. Se eu salvar esse código agora e der um atualizar aqui na página, aparece lá um título no cabeçalho ali dentro, sistema de locação. Eu vou querer o seguinte, eu quero criar um sistema onde eu posso entrar e consultar um sócio que seja cadastrado, digamos assim, e ver se ele está ok, nessa situação dele é ok, e permitir ou não que ele alugue um DVD. Primeiro, de todo o sistema, nós temos que ter um cadastro de sócio, né? Porque sócio seria aqui a informação básica, a informação primária do nosso sistema. Sem sócio eu não consigo cadastrar, não consigo fazer movimentação nenhuma. Então, vamos montar primeiro aqui uma tela que serviria para fazer uma consulta a uma tabela qualquer de cadastro de sócio. Para facilitar o trabalho, a gente vai usar a ferramenta NetBeans com um pouquinho mais de profundidade. Nós vamos apertar agora a tecla Ctrl, né, CTRL,
a Shift ou aquela que tem a setinha para cima ao mesmo tempo. Vamos segurar ambas as teclas e apertar o número 8. Vai abrir uma paleta aqui no canto superior direito, abrir uma paleta que contém algumas peças para a gente encaixar direto no nosso HTML sem necessidade de sair digitando muita coisa, né, como seria necessário no bloco de notas. Bom, primeiro, sempre que eu quero montar, que eu quero enviar informações para fazer uma pesquisa através de uma outra página, porque na verdade uma web página ela é formada por vários arquivos, né? Dá a impressão de que está tudo na mesma tela, mas são vários arquivos. Eu, por exemplo, esse primeiro arquivo, esse index, eu vou botar aqui agora um formulário para a gente fazer uma pesquisa. Estando aqui no formulários HTML, a gente clica duas vezes aqui, a gente quer que esse formulário apareça logo depois daquela linha. Vamos clicar duas vezes no formulário, ele vai abrir uma janelinha pop-up e vai ter a ação. A ação é o que eu quero que ele faça com os dados que eu jogar dentro desse formulário. O que ele vai fazer com isso? Eu quero que ele me encaminhe para um arquivo que eu vou chamar de consulta sócio. .php. Se eu omitir o PHP, ele vai procurar o arquivo de qualquer extensão. Mas como eu posso ter outros arquivos com esse nome e eu quero que a minha resposta seja um pouco mais rápida, eu vou botar já a extensão ali, que é para ele justamente bater em cima do arquivo sem ficar procurando muita coisa. O método nós podemos usar o método get ou o método post. O que vem a ser esse método get e o que vem a ser o método post? Quando nós passamos informações de um formulário para o outro, o PHP ele é capaz de identificar os códigos tanto em get quanto em post. O grande detalhe é que o post ele oculta as informações, né? Ninguém vai ver as informações que eu não queira mostrar para ele na página. Agora o get não, o get junta tudinho e manda na URL. Nós vamos usar aqui o método get para a gente poder ver como é que funciona ele enviando os dados para uma outra página. Nome, não precisa de nome. Então já temos lá o nome, a ação que ele vai executar e o método que ele vai usar para poder enviar essa ação. O método get, ele é padrão de um formulário. Por isso ele não apareceu aqui. Mas como nós queremos acostumar com as boas práticas, nós vamos botar aqui para a gente poder ter noção depois que é o get. Mas se não tiver o método, ele vai enviar via get, com o método get de qualquer jeito. Se eu quisesse pelo post, era só trocar aqui. Post. Depois nós vamos ver a diferença que isso vai ter lá no outro arquivo. Eu vou deixar o get por enquanto. Agora, eu estou com o meu formulário, com a minha ação pronta para ser enviada a um outro formulário. Agora, quais são as informações que eu vou enviar para um outro formulário? Bom, eu quero consultar o sócio. Uma forma de eu consultar o sócio é através do nome dele. Então nós vamos inserir aqui uma entrada de texto. Aqui na paleta, você tem aqui a entrada de texto. Dando dois cliques aqui, ele abre a mesma janelinha. O nome vai ser o nome da entrada de texto, vai ser o nome que eu vou captar ele lá do outro lado. Então eu boto um nome aqui que me ajude a saber quem é quando eu chegar no outro formulário. Nome sócio. Porque senão eu chego lá, variável 1. O nome dessa variável, vamos chamar isso aqui de variável 1. Aí depois variável 2, variável 3. Aí quando chegar na outra página eu tenho que lembrar do que é variável 1, o que é variável 2. Então não vale a pena. O melhor mesmo, o ideal aqui,
seria você utilizar um nome que você não precisa olhar em lugar nenhum para poder saber que aquela variável está contendo o nome do sócio. O valor inicial, eu não vou colocar nada, que eu quero que ele apareça em branco, mas se eu quisesse que aparecesse um nome, por exemplo, logo de cara, que ele abrisse, coloco um valor aqui para poder esse valor aparecer já logo na cara lá da nossa variável, mas não é no momento, a gente não tem essa intenção. O tipo pode ser texto, senha e oculto. Senha é aquele que você vai digitar e vai aparecer as estrelinhas no lugar da senha. Só que tem o seguinte, pelo método get, quando eu enviar, essas estrelinhas vão deixar de ser estrelinhas e vão aparecer informação lá na barra de endereço do navegador. Por isso que se você for trabalhar com dados que você não queira que se veja em qualquer lugar, você vai ter que trabalhar com o método POST, né? E de preferência criptografar a senha antes de enviar. Dá um pouquinho mais de trabalho, depois a gente pode ver isso. O oculto, ele não aparece, ele não vai ser visível, mas lembrando mais uma vez que no método get ele vai também estar lá preso lá na nossa barra de endereço quando você for enviado. Bom, aqui o nome do sócio eu quero texto, eu vou deixar ele habilitado. Se eu marcar somente leitura, ele não vai permitir inserção de dados, não me interessa que seja inserido dados, não vou marcar. E a minha largura total aqui eu quero 65 caracteres. Eu dou OK, ele aparece lá. É um input, né, do tipo texto. O nome dele, o nome dessa variável, né, desse espaço que vai ser preenchido, ele tem o nome de nome sócio. Não tem valor nenhum. Como não tem valor nenhum, eu posso arrancar o valor daqui. Agora, eu também posso querer consultar esse camarada de repente pelo CPF. Entrada de texto. Vou chamar de CPF sócio, sem acento. Evite de botar acento. Também vai ser texto. A largura dele. Um CPF normal, só números, tem 11 dígitos, mais um ponto, 2 pontos e um travessão. 11, 14, o tamanho dele é 14. A largura que eu quero é 14. Aí eu também posso querer enviar alguma coisa do tipo tá bom. Esses dois dados. Eu quero enviar esses dois dados e pronto, final, acabou. Agora eu preciso de botar um botão, que o cara preencheu a informação, clicou no botãozinho e enviou. O botão está aqui, ó. Eu dou 2 cliques, ele aparece a mesma telinha. O que eu quero escrever nele? Enviar, consultar, botar enviar, submeter, jogar de novo. Eu não preciso botar nome, está habilitado normal, ele já bota aqui. Se eu quiser botar um outro botãozinho para poder resetar o formulário, redefinir, o rótulo dele é limpar, e dar um OK. Tem 2 botões. O enviar, ele manda embora. O limpar, limpa o formulário. Agora, nós vamos salvar isso tudo que nós fizemos até aqui. Vamos lá no navegador e vamos mandar um atualizar. O HTML, ele segue uma linha reta até o final do browser e vai voltando. Se eu não der nenhum comando dizendo para ele assim, troque de linha, ele vai seguir na linha até acabar o espaço que tem naquela linha. O camarada bate de frente com essa tela aqui, não vai entender nada.
vai entender o que pode estar acontecendo na tela dele. Então, para isso, nós vamos chegar aqui na nossa tela principal. Primeira coisa, depois do CPF, eu vou separar os dois botãozinhos com uma linha horizontal, que já é o HR, que vocês já viram ali em cima, depois do A1. Quando eu faço isso, eu já jogo os dois botãozinhos lá para baixo, ó. O HR ele já automaticamente faz a pulada de linha, né? Ele pula a linha. Mas aí quando você não quer botar a linha, você só quer jogar mesmo o outro elemento para baixo, mais nada. Aí você vai fazer o BR. O BR ele pula uma linha. Agora, como é que o cara vai saber aqui qual é a informação que ele tem que jogar naquele campo? A gente escreve normalmente aqui, ó, nome, e nesse aqui CPF. Não tem segredo nenhum. Ele vai aparecer lá na outra tela agora, já um pouquinho mais bonitinho. Eu vou tirar esse valor daqui, porque não me interessa ter essa informação aqui. Salvar. Salvei, abri a tela. Tá ali a informaçãozinha legalzinha. Agora, para ficar mais bacana, se eu expandir isso aqui, fica tudo num cantinho só. Se eu pegar esse formulário aqui, ou melhor, depois do bold, do body, lá de cima, escrever a tag center, e aqui depois de tudo, fechá-la, vai ficar um negocinho mais bacana, ó. Vai lembrar mais um sistema mais profissional um pouco, né? Vai ficar tudo aqui no meio. Agora um detalhe, para eu conseguir acertar esse CPF aí e o nome, para eles ficarem bonitinho ali, o nome em cima e os espaços numa outra caixinha, eu tenho que criar uma tabela. A tabela eu também tenho que criá-la através de código, digitando normal. Eu posso criar a partir daqui. A tag para isso é table. Nós vamos colocar assim, nós só queremos ela só para ela alinhar o nosso formulário. Então nós vamos colocar uma borda 0 nessa tabela, ou seja, ela não vai aparecer a borda, ela vai ser a tabela, mas a borda vai ser sem nada. E aqui depois vamos fechar a tag tabela. Table. Aqui ainda não vai estar centralizada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma coisa chamada célula. Nós temos dois comandos para criar a célula, quer dizer, um para criar a linha. Nós vamos ter, se nós quisermos duas linhas, a gente vai colocar o TR aqui. Como nós queremos esses dois elementos aqui numa única linha, antes desse BR aqui, vamos tirar o BR, que não vai ter funcionalidade aqui. Nós vamos botar agora um TR fechando aqui. Aquilo ali automaticamente virou uma linha. Se eu terminei uma linha, eu começo a outra linha. Também esse HR também não tem mais utilidade aqui. Agora eu tenho que fechar o meu TR. Fechar TR. Agora, para separar dentro de uma linha as células. As células eu separo com TD. Se eu quero que o nome fique alinhado com o CPF, então ele vai ficar na primeira célula.
Então eu vou fechar o meu TD aqui. E vou começar uma outra célula aqui. Apareceu a tag que eu não queria que aparecesse. Nome fechou de um lado, já comecei o outro. Agora aqui eu fecho a minha célula, barra TD, fechei a célula. Então eu tenho isso aqui numa célula, isso aqui em outra célula, mas ambas na mesma linha. Agora eu vou pegar aqui fazer a mesma coisa embaixo. Aqui eu vou fechar a célula, input, e aqui eu vou abrir a primeira célula. Agora nós temos que botar uma linha só. Eu quero todos os dois numa linha só. O que eu tenho que fazer? Eu coloco T, D, fecho o... Faltou criar uma linha nova. Um TR, TD, aí aqui, TD, fechando o TD, né? Aqui nós vamos abrir TD novamente, que é a outra célula. E aqui vamos fechar TD. Depois cada um acaba criando a sua forma de indentar o código, de mostrar onde começa, onde termina alguma célula. Bom, agora vamos salvar. Vamos ver se nós digitamos tudo certinho. Se o resultado vai ser o que nós esperávamos que fosse. Não foi. Alguma coisa aconteceu errado lá na hora de digitar o código. O negócio ficou meio bagunçado, né? O nome ficou para lá, CPF ficou para cá. Vamos ver o que houve. Vamos seguir. TR abriu. TD fechou. Ah, porque tem outro TD aqui que apareceu indevido, ó. Fechou a primeira linha. Vamos ver. Acontece mesmo às vezes o erro de digitação. Fechou TR, abriu TR. Aí nome, input. Então o nome está aqui, ficou o CPF fugido. Mas o CPF ficou fugido porque começou outra linha onde não era para começar outra linha. Aqui tinha que ser apenas um TD. Erros de digitação ocorrem, não tem jeito, não tem como correr, não sei se você for perfeito, né? Salvou, acho que agora já foi pro lugar, hein? Ah, é isso aí que a gente queria. Só que quando eu aplico o center, né, o formulário todo, todos eles ficam centralizados, inclusive o CPF ficou aqui longe do CPF. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o campo que vai chamar o CPF e vamos botar... Não vamos botar nada, vamos deixar assim por enquanto. A gente vai perder muito tempo com detalhe. Tem aqui o botão enviar. Se a gente quiser clicar agora aqui no botão, vamos botar um nome aqui, o meu nome, e vamos colocar um CPF. Não é um CPF. Se eu clicar em limpar, ele limpa os campos, né? Reseta os campos. Se eu clicar em enviar, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque ele tenta abrir lá, ó, aquele detalhe do
Vamos voltar. Vamos botar aqui. Marcos Brívio da Costa. CPF 123 ponto 123 ponto 123 ponto não, travessão 90. Se eu clicar em enviar, repara aqui na barra de endereço. Ele botou lá nome do sócio, Marcos mais Brívio mais da Costa e CPF sócio. Essas são as variáveis. Por mais que eu chegue aqui, ó, vamos trocar um atributo aqui só para a gente ver como é que funciona. Vamos colocar aqui, pegar daqui até aqui, não. Vamos botar na mesma célula aqui do CPF uma entrada de texto que nós vamos chamar de senha. Vamos clicar em senha, largura de 12 dígitos, ok. Vamos salvar e vamos lá para a nossa paginazinha. Vamos salvar, atualizar. Aí agora eu tenho nome, CPF e senha. A senha, quando eu começar a digitar, olha o que acontece. Não ecoa na tela, você não sabe qual foi a senha. Mas quando eu clicar aqui em enviar, o erro, a gente já vai tratar do erro já já. Olha o que aparece lá na barra de endereço. Nome, Marcos, CPF, senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foi a senha que eu cliquei, que eu digitei e ele enviou. Então você tem que tomar cuidado com o método GET e com o método POST. Com o método POST, olha o que acontece. Com o método POST, nós vamos ter que atualizar a página, vamos voltar, vamos dar um atualizar. Vamos fazer Marcos, CPF, a senha, enviar. Pronto. Ninguém sabe. Ficou oculto. Então, quando você tiver que escolher entre os dois métodos, GET e POST, você vai ter que analisar o seguinte. Claro que o GET não perde de tudo. Ele perde em algumas coisas. Mas quando você quer criar marcações de página, o GET é o único que vai fazer isso. Quando você quiser transmitir informações em oculto, quem vai fazer é o POST. A questão do limite de dados de informação. O GET transmite até 2000 caracteres através do endereço da URL. Já o POST não tem esse limite. O que vai acontecer? Você vai ter que trocar uma vantagem pela desvantagem. E se você quiser ocultar, você não pode fazer marcações de página, né? O tal de bookmaker. Agora, se você não estiver transmitindo uma informação que tenha que ser transmitida em forma oculta, você pode mandar pelo GET tranquilamente. Bom, por enquanto, vamos dar uma parada, já tem quase meia hora de falação. E vamos agora no próximo vídeo já voltar aí, implementando ali o arquivo, né, consulta sócio, que é para poder ver como nós vamos pegar essa variável lá do outro lado, já utilizando o código PHP. Por enquanto é só.